Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de tratamento de resíduos industriais. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o monitoramento das emissões atmosféricas. Então a ideia é a gente dar uma olhada geral em alguns equipamentos que são utilizados como amostradores, analisadores, para fazer esse monitoramento das emissões. Bom, quando a gente fala sobre metodologias e equipamentos para o monitoramento, primeiro a gente vai ter que analisar o local em que nós desejamos fazer esse monitoramento e acompanharmos esse monitoramento, qual é a precisão que a gente precisa ter a partir dessa análise, qual é o resultado que nós estamos buscando, e quais são os recursos que a gente tem para aplicar isso em equipamento, em material que a gente vai precisar, por exemplo, para a calibração de equipamentos. Então tem que ver aquilo que está disposto, o que a gente tem, qual é o nosso objetivo final. Porque, por exemplo, se o nosso objetivo é atendimento dos padrões legais, então a gente vai ter que escolher uma metodologia, um equipamento que nos permite análises com limites de quantificação, de detecção, apresentado pela legislação dos padrões de qualidade do ar, certo? Então, quando a gente fala também em local, se a gente está no ambiente fechado, no ambiente aberto, então não tem grande diferença, tá? Se o ambiente é fechado ou aberto. Mas existem alguns equipamentos que são mais indicados, vai te dar um resultado melhor para um ambiente fechado ou para um ambiente aberto. Outra coisa importante, pessoal, é acompanhar a emissão, então as fontes de emissão desses poluentes atmosféricos e aqui a emissão, ou seja, esse poluente a partir do momento que ele é emitido, se ele está no ambiente aberto, por exemplo, então ele vai se difundir através da atmosfera e vai atingir uma determinada fauna, flora e pode provocar alguma mudança nessa fauna e flora. Então, nós estamos analisando, acompanhando fazendo esse controle na emissão ou aqui na emissão. Isso também é importante da gente definir. E claro que existem motivos para se fazer este monitoramento, tanto na emissão quanto na emissão. Então, há alguns motivos para a gente controlar e fazer as medições na fonte, ou seja, na emissão. Tá? Primeiro, você pode controlar o seu processo poluidor. Então, se você está desenvolvendo um produto que utiliza, por exemplo, a combustão, né? A gente sabe que vai ter emissão de poluentes atmosféricos. Então, de que forma que você consegue controlar o seu processo poluidor a ponto de você conseguir manter um padrão de qualidade do ar. Então, controle dos padrões de emissão, então você fazer um monitoramento nesses ambientes, se você está respeitando os padrões, se está acima dos padrões permitidos, o controle de eficiência de um equipamento, então, por exemplo, dentro do seu processo, se você tem a emissão de um determinado poluente, por exemplo, você tem a queima e você está emitindo muito monóxido de carbono, isso pode ser um indicativo de que o seu equipamento está com problema de eficiência, ele está fazendo uma combustão incompleta do teu combustível. Então, pode ser uma indicação, você pode controlar a eficiência do equipamento fazendo esse monitoramento. Comparação de métodos diferentes de medição, então a gente vai ver alguns métodos aqui, analisadores, e alguns podem ter uma precisão melhor que a outra, um limite de quantificação melhor que o outro, enfim. Calcular fatores de emissão, fluxos, taxas, testar a consequência causada pela mudança de um processo. Então, você resolveu mudar uma etapa do teu processo. Se você observar lá no teu controle da tua emissão atmosférica que houve uma mudança muito brusca,
emitiu muito mais poluente do que antes, então talvez essa mudança do teu processo não seja viável, né? Então você consegue fazer esse controle, se você fez a mudança no processo e conseguiu observá-la no final, né? Ou até mesmo se houve uma mudança no processo que não estava prevista. Então, houve uma alteração muito grande, começou a emitir um poluente numa concentração muito elevada, talvez você esteja com um problema no teu processo. E também avaliar a formação de poluentes dentro de um processo. Então, você está desenvolvendo um produto e nós sabemos que toda atividade industrial vai impactar de alguma forma o meio ambiente. Então, de que forma, fazendo esse controle e esse monitoramento na emissão, você vai ter, então, essa informação de poluentes que você gera no seu processo e de que forma que o seu processo pode ser mais sustentável, por exemplo, né? E fazer esta quantificação, fazer esse relatório, né? E os motivos para o controle na emissão, então, primeiro é calcular essa trajetória dos poluentes na atmosfera, então a difusão, qual é a capacidade de difusão desse poluente na atmosfera, estudar a formação e degradação de poluentes na atmosfera, então se gera poluentes secundários, né, se ele reage com componentes da atmosfera, se ele só degrada, se ele reage, gera um poluente com um problema que tem uma capacidade, uma carga poluente maior, né? Pode ser mais prejudicial ao meio ambiente. Calcular o fluxo dos componentes, claro, obviamente, a partir do momento que você estuda a difusão desses componentes, também permite calcular qual é o fluxo que um determinado poluente pode atingir uma determinada comunidade, região, determinar a exposição a esse poluente, então aquela comunidade em que um poluente, até onde um poluente consegue atingir, se difundir e atingir. Qual é o problema que essa comunidade encontra associado à exposição a esse poluente? Então, determinar a instalação de alarmes para determinados poluentes. Então, se você tem uma comunidade que está próxima a uma fonte que tem grande emissão de poluentes atmosféricos, é interessante essa instalação de alarmes. Então, você consegue projetar alarmes, instalar alarmes, que a partir da emissão de uma determinada concentração de poluente, por exemplo, no nível de alerta, que nem nós vimos na legislação, na resolução do CONAMA, atingiu esse limite de alerta, então é disparado esse alarme. Tá? Determinar a deposição de poluentes na fauna e flora, então de que forma que isso atinge também a fauna e a flora, de quão prejudicial vai ser, né? Gerar relatórios sobre qualidade do ar, então de uma determinada comunidade, ou até mesmo em um ambiente fechado dentro de uma indústria. E estudar o impacto de novas fontes de emissão, né? Então, você pode ter uma comunidade, por exemplo, que ela é o caminho, é o ponto final da trajetória de um poluente vindo de diferentes fontes. Então, de que forma que essa comunidade vai ser afetada, né? Então, a partir desse controle e monitoramento desde a emissão até o ponto final de emissão desses poluentes. Então, falando um pouquinho desses equipamentos, tá? Então, nós começamos com os amostradores passivos, tá? Esses amostradores, a gente vai usar alguns cartuchos, que é o mais comum, mas ele pode ser um disco, enfim, que ele vai conter um material que ele vai absorver ou adsorver um determinado poluente de interesse, tá? A partir do momento que ele ficar exposto a uma região, a um ambiente em que este poluente é emitido. Então, ele durante, por exemplo, uma trajetória de trabalho de um trabalhador dentro de uma indústria, aquele cartucho vai estar disponível naquele ambiente por 8 horas, por exemplo, ele vai captar, vai coletar
amostras desse poluente a partir da absorção do material, então vai depender do material que é composto nesse cartucho. E após feito esse período de amostragem, esse cartucho, esse amostrador, ele é fechado, lacrado e é levado para um laboratório para análise posterior daquele material retido. Então, por exemplo, a gente tem esses pequenos cartuchos ou discos que aparecem aí nessa foto, tá? Então, tem um material aqui dentro que vai promover a captação, a amostragem desse poluente por difusão. E, por exemplo, esses cartuchos podem ser colocados no uniforme de um trabalhador que vai percorrer um determinado ambiente industrial. E aí você consegue fazer o controle desse trabalhador de quão exposto ele vai estar a um determinado poluente atmosférico, certo? Então, esses amostradores são até bastante utilizados, tá? Existem amostradores passivos para dióxido de nitrogênio e enxofre, amônia, compostos orgânicos voláteis, ozônio, tá? Uma das vantagens é que ele não necessita de bomba ou outro equipamento para fazer a sucção desse ar, para fazer a amostragem. A captação desse poluente é feita por difusão, certo? Então, eu não coleto uma amostra de ar, um volume de ar, certo? Eu consigo coletar a própria espécie química de interesse por difusão. Então, na amostragem não há gasto de energia, né? Porque você não vai usar nenhum equipamento. Então, eles podem ser pequenos, como a gente viu naquele bottom, né? Que um trabalhador pode utilizar no seu uniforme para fazer esse controle. Ele pode ser uma membrana, e na forma de cartucho são os mais utilizados, tá? São mais adequados para a gente fazer o monitoramento em ambientes internos, justamente pelo processo de difusão, para ele não coletar um volume de ar, ele é mais indicado para acompanhar e monitorar ambientes internos ou fechados, tá? Então, tá aí, o processo do amostrador em si é realizado por difusão, a gente já conhece a lei de Fick, né? E até, então, a gente vai deixar esse amostrador exposto ao ar de um determinado ambiente e a gente vai deixar exposto por um tempo. Então, é necessário ter um tempo de exposição para a gente ter uma coleta adequada da concentração de um determinado poluente. Então, as médias são feitas médias de quantidade mais longa, porque eu preciso de ter um tempo mais longo para esse amostrador estar exposto, certo? A análise não é feita na hora, por exemplo. Então, tem um tempo a mais que eu preciso para que haja difusão desse poluente no amostrador. Nós temos amostradores ativos, então eles são utilizados aí para material particulado, para dióxido de enxofre, também existem já para ozônio, dióxido de nitrogênio e chumbo, né, que está presente aí nos materiais particulados. Então agora você vai usar uma bomba que vai coletar volumes de ar, né, vai fazer a amostragem de volumes de ar com um determinado fluxo, então vai ser estabelecido o fluxo com que essa bomba vai sugar o ar. Você tem o coletor, pode ser químico, pode ser físico, para você armazenar isso. Geralmente, os amostradores ativos são utilizados para amostragem para você ter valores diários, né, de 24 horas, que é o que está lá, né, na resolução que a gente viu do padrão de qualidade do ar. Então, a coleta também, esse armazenamento, né, ele pode ser feito por diferentes processos e até mais de um processo ao mesmo tempo. Absorção, impactação, filtração, difusão, reação ou uma combinação de mais processos, tá? Geralmente passa por um filtro, tá? Dependendo daquilo que você quer coletar. Se o seu objetivo, por exemplo, é coletar apenas dióxido de nitrogênio, então é interessante ter um filtro primeiro para tirar o material particulado que possa ter ali. Então vai depender do que você deseja amostrar,
tá? E existem amostradores ativos que coletam mais de um componente ao mesmo tempo também para análise, tá? Então, os amostradores ativos também eles vão precisar de um tempo para coletar esse volume de gás, certo? E depois essas amostras serão enviadas para um laboratório para uma determinação, para uma análise futura. Então, a resposta também não é imediata. Então, só para a gente entender, essa figurinha mostra, né? Então, aqui na frente eu vou ter o regulador de fluxo, vai me dar o registro com que eu estou fazendo essa coleta. O coletor aqui, eu posso ter um filtro, como eu falei para vocês aqui no início, né? O tempo, então, o registrador que você vai fazer, então, o tempo de amostragem, né? E aqui atrás eu vou ter a bomba também, né? Não, aqui tá a bomba e aqui é todo a parte de programação de fluxo que eu vou determinar, de tempo, enfim, que eu vou fazer essa amostragem. Então, por exemplo, essa foto aqui que eu trago para vocês, aqui a gente tem a bomba, né? Dá para ver aqui a bomba, né? Então, ele, por exemplo, faz amostragem de mais gases, né? Eu posso ter para dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio, sulfeto de hidrogênio, amônia. Então, ele pode não necessariamente coletar só um tipo de espécie química, mas mais de uma também. Vai depender, então, daquilo que se deseja analisar. Nós temos os analisadores automáticos, então agora a gente já trocou a palavra, né? Antes era amostrador, agora a gente já tem analisador. Então, os amostradores, eles precisam ser encaminhados para análise posterior. Agora, os analisadores, então, são aquelas medidas que eu consigo fazer com tempo reduzido, tempos menores, porque eu já faço a coleta e o equipamento já me fornece o resultado. Então, geralmente eu consigo médias aí horárias, né, de 30 minutos, 1 hora, então eu já consigo ter a resposta mais imediata, tá? Não exatamente imediata, mas a partir de médias de pelo menos horárias, tá? Então, ele vai ter um princípio que vai fazer a análise. Então, a gente tem um princípio óptico, vai depender do que eu desejo analisar. A gente já vai mostrar uma tabelinha dos métodos utilizados para análise de diferentes poluentes atmosféricos. Então, o próprio analisador faz a amostragem e já faz a análise dependendo do princípio que é utilizado para cada tipo de espécie química, cada tipo de poluente. Então, vou ter um detector. Esse detector depois produz um sinal elétrico que vai ser convertido, então, aí em concentração, e a gente tem essas respostas mais rápidas. Então, falando em princípio de métodos, né? Então, por exemplo, para dióxido de enxofre, a gente tem a fluorescência. Nitrogênio, né? Os NOx, a gente tem a quimiluminescência, que é outro método, infravermelho para monóxido e assim por diante. Cromatografia para hidrocarbonetos, absorção ultravioleta para ozônio. Essa é uma que se a gente tivesse no presencial, eu até pretendia trabalhar com vocês com esta análise, mas infelizmente a gente não vai conseguir, é bem tranquila de fazer essa análise, tá? E assim por diante. Pessoal, nós temos os sensores remotos. Então, perceba que até agora, conforme a gente foi passando, a complexidade dos equipamentos foi aumentando, né? Mas eles também se tornaram mais precisos na resposta, tá? E mais rápidos na resposta. Então, os sensores remotos, ele vai te dar uma resposta mais imediata. Então, por exemplo, como seria um sensor remoto? Então, a gente pode usar um sensor remoto para controle de emissão de fontes móveis. Como, por exemplo, na figura, a gente tem a via, o veículo que vai passar por essa via. Então, a gente consegue colocar uma fonte de luz que vai passar por uma determinada emissão de um veículo, uma emissão
gasosa, né, de um veículo. E aí eu tenho posicionado, né, bem calibrado o feixe de luz já posicionado para chegar num detector. Esse detector fazer a conversão de sinais, né, passar isso para o sinal elétrico. E aí já dá a resposta de concentração de poluente, certo? Então é mais complexo, certo? É mais caro. E exige uma calibração muito específica. Então, você tem gasto maior para manutenção e calibração desse tipo de sensor, né? Então, todo sensor que você tiver vai exigir calibração bem específica, tá? Então, alguns métodos que são utilizados nesses sensores ultravioleta e FITIR, podem ser utilizados, e um dos principais métodos são para calcular emissão de hidrocarbonetos e monóxido de carbono em veículos automotores. A diferença desse sensor que eu mostrei aqui para vocês é que esse sensor ele não precisa ser instalado no veículo para você fazer o controle do veículo. Então não é o sensor que é instalado no veículo e vai fazendo para aquele veículo um controle de emissão. Não, ele pode ser colocado num ambiente, ele vai te dar o resultado de hidrocarboneto, por exemplo, para aquele ambiente, certo? E nós temos, para terminar essa questão, o biomonitoramento. Então, o biomonitoramento nada mais é que usar bioindicadores, tá? Esses bioindicadores, eles podem ser plantas, podem ser animais. Claro que se utiliza plantas em maior quantidade, tá? Hoje em dia, né, se utiliza mais as plantas, as espécies, porque existe o fator ético no caso de se utilizar animais. Então, hoje, essa questão já mudou bastante, existem várias espécies que funcionam como bioindicadores de padrões de qualidade do ar. Então, até mesmo as indústrias, elas têm utilizado dessas plantas para ter um primeiro indicador do padrão de qualidade do ar. Então, por exemplo, a gente vai expor esta planta a uma emissão atmosférica, a um ambiente em que eu quero fazer o controle, o monitoramento, por um determinado tempo, e depois eu vou avaliar essa planta, por exemplo, as paredes celulares, o que causa nas paredes celulares, qual influência que vai ter aí nas células desta planta que me indicam que há uma poluição a este ambiente. Ou seja, a partir de um problema que pode causar a um ser vivo que está presente nesse ambiente, certo? Então, para cada tipo de poluente, eu vou ter plantas que são consideradas melhores bioindicadores, certo? Que já tem registro disso e quais são os indicativos nesta planta que vai me trazer informações de poluição ou não, certo? Então, a questão, o problema do biomonitoramento é que a maioria das espécies que são utilizadas, elas darão um indicativo qualitativo. E é difícil de você fazer, a partir do biomonitoramento, esse controle, esse monitoramento quantitativo. Então, o biomonitoramento geralmente é utilizado associado a outras análises que te permitem obter essa informação quantitativa, certo? Então, primeiro se faz essa análise com bioindicadores e havendo uma indicação que pode haver uma poluição, que você pode estar ultrapassando um padrão de qualidade do ar, aí então se utilizar um método que te permite obter um resultado quantitativo. Então, é usado como um complemento, né? Então, por exemplo, aqui eu trago para vocês nesse slide espécies que são utilizadas para biomonitoramento para determinados poluentes. Então, por ozônio, eu vou ter algumas culturas, dióxido de enxofre,
fluoreto, dióxido de nitrogênio, os PANs que a gente viu, né? Etileno. Então, existem aí espécies específicas que são utilizadas para esse biomonitoramento. Tá? Pessoal, então, uma forma da gente fechar essa fala que a gente está fazendo sobre esses amostradores, analisadores, sensores, é que todo método, toda metodologia tem vantagens e desvantagens, certo? E que dependem também do que a gente falou inicialmente. Qual é a resposta que você está interessado? Né? Então, quanto menor o custo a gente tiver de análise, melhor vai ser. Então, de repente, a resposta que eu estou procurando me permite usar instrumentos de baixo custo. Então, não tem por que não usá-los, tá? Então, aí fazendo um resumo, os amostradores passivos, eles têm baixo custo, a operação é simples, você não vai precisar bombear um volume de ar, então na amostragem você não tem gasto com energia. Você consegue fazer um mapeamento espacial da poluição, então, para um ambiente industrial, né, que tem divisórias, você consegue fazer o monitoramento para cada sala específica e fazer esse mapeamento. Agora, como desvantagem, ele existe apenas para alguns poluentes, não são para todos. Então, as medidas, você vai ter mais médias mensais ou semanais, porque lembra, você precisa de um tempo longo de exposição desse amostrador para depois encaminhar a análise. Então, essa questão do tempo te permite não ter médias horárias, por exemplo. Exige trabalho de desenvolvimento de análise, por quê? O amostrador passivo, ele vai fazer a coleta, vai te fazer a amostragem desse poluente e depois você precisa fazer uma extração e uma análise. Então, todo esse trabalho de extração, análise é desenvolvimento de análises, certo? E os resultados, então, a gente não tem resposta imediata. Então, essas seriam as desvantagens. Já os amostradores ativos, comparando com outros métodos, também pode ser considerado de baixo custo, porque você vai usar basicamente uma bomba, né, e um medidor de fluxo. A operação é simples, tem confiabilidade nesses dados, tá? Você consegue fazer medidas, um histórico de medidas, certo? Mas a desvantagem é que a tua resposta não é imediata, então você faz coleta e encaminha para posterior análise. E isso também te permite medidas não especificamente para todo intervalo de tempo que você deseja. Então, você consegue médias diárias e não consegue médias horárias, tá? Os analisadores automáticos, então, esse sim, você vai ter analisadores para praticamente todos os tipos de poluente, eles têm alta eficiência, você consegue dados de hora em hora, você consegue colocar essas informações online, né? Mas o custo é elevado, os equipamentos são complexos, você precisa de um operador treinado, especializado para lidar com esse tipo de analisador, você tem custos de manutenção, de calibração, certo? Desse tipo de analisador. Mas ele também pode ter limites de detecção, quantificação, precisão melhores, tá? Que outros métodos que você primeiro faz a amostragem e depois encaminha para análise. Então, aqui você tem erros menores, tá? Os sensores remotos, então, você vai integrar dados espacialmente, então você pode colocar diferentes sensores em um determinado ambiente. Para alguns tipos de fontes, eles têm resposta muito boa, abrange vários poluentes. Você consegue fazer medidas na atmosfera de diferentes formas, então você consegue delimitar na atmosfera regiões de análise,
mas são muito complexos, os sensores são caros, a calibração é complexa, porque se você já tem um equipamento que você precisa calibrar o feixe de luz para atingir um detector, e geralmente você usa um prisma, por exemplo, no espectrofotômetro, para fazer isso. Então, quando você está num ambiente maior, e no espectrofotômetro é tudo muito perto, o ajuste é fino, então quando você tem distâncias longas entre o emissor de luz e o detector, essa calibração é muito mais complexa, e eu posso ter interferência das condições atmosféricas, né? Então, esses sensores geralmente que são utilizados em ambientes abertos, vai depender da condição atmosférica, você pode ter interferência ou não aí nesse tipo de análise, tá? E os bioindicadores, ele tem baixíssimo custo, né? Mas você não tem padronização, você não consegue medir com qualidade quantitativamente, concentrações assim de poluentes, né? Existem alguns métodos hoje que já são muito melhores, tá? A utilização de bioindicadores já tem sido mais padronizada e tem desenvolvido métodos muito mais interessantes, mas ainda não é um método que traz um resultado confiável como um analisador automático, por exemplo, né? Então, você também precisa deixar um tempo de exposição para uma análise posterior. Pessoal, então existem diferentes métodos para a gente fazer controle da poluição e tratamento também dessas emissões atmosféricas. Então, na nossa próxima aula, a gente vai estudar alguns métodos a partir de balanços, de equipamentos em si, mas alguns métodos que são aplicados são os processos de absorção e de adsorção. Eu posso fazer a combustão desses poluentes, dessulfurização de gases de combustão, né, que seria a remoção do enxofre, coletores ciclônicos para materiais particulados, filtros também para materiais particulados. Eu posso ter até membranas de tamanho bem pequeno que vão conseguir, por exemplo, separar o MP2,5, os lavadores de gases, que era uma prática que eu também pretendia fazer com vocês se a gente tivesse no presencial, para remoção de CO2, mas a gente vai estudar do ponto de vista teórico os lavadores de gases, e a precipitação eletrostática também aí vai depender da característica do poluente. Então, essa aula de hoje foi para dar uma ideia de equipamentos e metodologias utilizadas para o controle das emissões atmosféricas. Na nossa próxima aula, nós vamos estudar alguns desses métodos utilizados no tratamento e no controle da poluição atmosférica. Até a próxima aula.